A ansiedade com dinheiro raramente nasce apenas dos números. Ela nasce do que o dinheiro representa quando a vida parece incerta: segurança, estabilidade, liberdade, dignidade. Quando essas bases parecem ameaçadas, o corpo reage como se estivesse diante de um perigo real. Napoleão Hill observou que as pessoas sofrem menos por falta de capacidade e mais por falta de direção definida. No campo financeiro, a ausência de direção cria um ruído constante na mente. Você sente que deveria estar fazendo algo, mas não sabe exatamente o que. E essa sensação prolongada de indefinição alimenta a ansiedade. Quando o dinheiro não tem um propósito claro, qualquer gasto vira culpa e qualquer imprevisto vira ameaça. A mente começa a projetar cenários negativos, antecipando dificuldades e fracassos. Hill falava sobre o medo da pobreza como um dos principais sabotadores da mente humana. Esse medo não está ligado apenas à falta material, mas à perda de controle e de valor pessoal. Quanto menos clareza você tem sobre o que está construindo, mais esse medo encontra espaço para crescer. A ansiedade, então, não nasce apenas da realidade, mas da imaginação sem direção. Por isso, a forma correta de lidar com o dinheiro começa antes da planilha. Começa com o governo interno. Governar significa decidir quem conduz suas escolhas financeiras, o medo do momento ou um propósito definido. Hill defendia que todo resultado começa com um objetivo claro e emocionalmente significativo. Dizer apenas quero economizar não acalma a mente. Mas dizer quero construir estabilidade para viver com tranquilidade cria direção. O dinheiro deixa de ser um problema difuso e passa a ser uma ferramenta a serviço de algo maior. Quando existe propósito, as decisões começam a se alinhar. O cérebro sai do modo de ameaça e entra no modo de construção. Os problemas continuam existindo, mas passam a ter contexto. Um gasto inesperado deixa de parecer o fim de tudo e se torna apenas um ajuste dentro de um caminho maior. E quando você enxerga o caminho, o obstáculo perde parte da força emocional. Hill também enfatizava o poder da decisão firme. A indecisão prolongada desgasta a mente. Frases como mês que vem eu organizo ou quando eu ganhar mais eu começo parecem aliviar momentaneamente, mas mantêm o problema em aberto. A mente continua enviando alertas internos porque nada foi resolvido. Decidir não significa controlar tudo, significa estabelecer princípios simples que guiarão suas ações. Pode ser algo direto como pagar sempre o essencial primeiro, separar uma pequena parte para segurança e definir um limite consciente para gastos livres. A clareza dessas decisões reduz o desgaste mental de negociar consigo mesmo o tempo todo. Outro ponto central no pensamento de Hill é a repetição consciente das próprias convicções. Ele chamava isso de autossugestão, que nada mais é do que moldar o diálogo interno. Se você repete que é ruim com dinheiro, suas ações tendem a confirmar essa crença. Se associa dinheiro a sofrimento constante, seu corpo reage com tensão sempre que o assunto surge. Substituir essas mensagens por afirmações alinhadas ao seu propósito não é fantasia, é treinamento mental. Repetir que você está construindo estabilidade com calma reforça uma identidade de responsabilidade. E identidade influencia comportamento. Comportamentos consistentes geram resultados consistentes. Pequenas ações repetidas criam evidências de progresso. E progresso, mesmo que lento, reduz a sensação de impotência. Hill valorizava a persistência porque ela transforma a intenção em realidade concreta. No campo financeiro, persistência significa continuar ajustando, registrando e aprendendo, mesmo quando o mês sai diferente do planejado. A ansiedade diminui quando você percebe que pode errar sem abandonar o processo. É fundamental também separar identidade de resultado. Um saldo menor do que o esperado não define seu valor. Um erro não transforma você em incapaz. Quando as pessoas confundem dinheiro com identidade, qualquer dificuldade se torna ameaça à autoestima. Hill ensinava que a derrota só se torna permanente quando é aceita como identidade. Aplicado ao dinheiro, isso significa que você pode atravessar períodos difíceis sem permitir que eles definam quem você é. Essa postura cria estabilidade emocional, e estabilidade emocional favorece decisões melhores. Outro fator que amplia a ansiedade é o mistério. Quando você evita olhar para sua situação financeira, a imaginação exagera. O desconhecido sempre parece maior. O simples ato de observar seus números com regularidade já reduz tensão, porque substitui suposições por fatos. Encarar a realidade não é sofrer, é assumir comando. E assumir comando, mesmo que em pequenos gestos, fortalece a confiança interna.
Essa confiança nasce da repetição. Quando você cria o hábito de revisar sua vida financeira com frequência, o tema deixa de ser assustador e se torna comum. O que se torna comum deixa de provocar pânico. A ansiedade depende de imprevisibilidade. Quando existe rotina, existe previsibilidade. E previsibilidade gera calma. Também é importante abandonar a ideia de que disciplina precisa ser rígida para funcionar. Rigidez geralmente nasce do medo e tende a gerar rebeldia interna. Uma abordagem equilibrada reconhece que você é humano, que haverá tentações e cansaço. Autodomínio não é repressão, é direcionamento consciente. Direcionar é escolher limites inteligentes, não se punir. Quando seu sistema inclui espaço para viver, você reduz o risco de explosões futuras. E reduzir explosões é reduzir ansiedade. Com o tempo, algo muda. A ansiedade financeira não desaparece por completo, mas deixa de comandar. Ela passa a ser um sinal de ajuste, não uma força dominante. Em vez de entrar em pânico, você interpreta o desconforto como um convite para revisar decisões. Essa mudança acontece porque existe propósito claro e ações repetidas. Hill afirmava que a fé verdadeira nasce da ação constante. Quando você age de forma consistente, passa a confiar em si mesmo. E confiar em si mesmo é o oposto da ansiedade. Essa base mental prepara o terreno para o passo seguinte. Propósito sem prática se enfraquece. Prática sem propósito se torna pesada. O equilíbrio entre os dois cria tranquilidade duradoura. Quando você sabe por que está organizando seu dinheiro e decide princípios simples para guiá-lo, o próximo movimento surge naturalmente. Não é necessário um sistema complexo, mas um método leve o suficiente para ser mantido e firme o suficiente para gerar resultados. É justamente dessa transição, da intenção clara para a ação estruturada, que começa a nascer uma relação mais serena e consciente com o dinheiro. Depois que a mente encontra direção, o dinheiro precisa encontrar método. Propósito sem prática se enfraquece com o tempo, e prática sem estrutura gera cansaço. A ansiedade diminui quando você transforma a intenção em sistema simples, repetível e realista. Napoleão Hill enfatizava que resultados consistentes nascem de hábitos consistentes, e hábitos consistentes dependem de decisões claras. No campo financeiro, isso significa que você não precisa de complexidade, precisa de um caminho que possa ser seguido mesmo em dias comuns, quando a motivação não está alta. O primeiro passo é dar destino ao dinheiro antes que ele seja disputado por impulsos e urgências. Quando o dinheiro não tem função definida, ele se torna vulnerável às emoções do momento. E decisões emocionais frequentes criam instabilidade. Instabilidade gera tensão. Por isso, o método correto começa com organização simples: dividir o dinheiro de forma consciente entre o que mantém sua vida funcionando, o que constrói segurança, o que permite crescimento e o que sustenta o prazer de viver. Não importa o nome que você dê a essas divisões, o que importa é que cada valor tenha propósito claro. Quando você sabe que o essencial está protegido, sua mente relaxa. Quando sabe que está reservando algo para segurança, mesmo que pouco, sua sensação de vulnerabilidade diminui. E quando existe um espaço legítimo para viver, o plano deixa de parecer punição. Esse equilíbrio é fundamental. Muitos fracassam financeiramente não por falta de intenção, mas porque criam sistemas rígidos demais para serem sustentados. Hill falava de persistência inteligente, não de teimosia. Um método eficiente é aquele que respeita sua realidade e ainda assim conduz ao progresso. Separar uma parte para segurança assim que o dinheiro entra é uma prática poderosa. Não precisa ser um valor grande no início, precisa ser constante. A constância envia uma mensagem clara ao seu inconsciente: existe proteção sendo construída. Essa sensação reduz a ansiedade porque cria previsibilidade. Você pode não controlar tudo, mas controla esse gesto. E o gesto repetido se transforma em confiança. Ao mesmo tempo, permitir um limite definido para gastos livres evita o ciclo de repressão e explosão. Quando a pessoa tenta eliminar todo o prazer em nome da organização, cria tensão acumulada. Tensão acumulada costuma resultar em decisões impulsivas que desfazem semanas de disciplina. Um sistema saudável inclui espaço para viver com consciência. Esse espaço não é descontrole, é planejamento humano. Quando o prazer é previsto, ele deixa de ser sabotador. Se houver dívidas, o método precisa incluir uma estratégia clara para eliminá-las. Dívida prolongada alimenta a ansiedade porque mantém o futuro sob ameaça constante. Transformá-la em plano reduz o peso emocional.
Você pode escolher eliminar primeiro as menores para criar sensação rápida de vitória ou priorizar as de juros mais altos para reduzir custo total. O essencial é decidir e seguir. Movimento consistente gera esperança prática. E esperança prática reduz medo. Outro elemento decisivo é criar rotina curta de acompanhamento. A ansiedade cresce quando o dinheiro só é observado em momentos de tensão. Trazer o assunto para pequenos momentos regulares transforma o relacionamento com ele. Não é necessário longas horas de controle. Alguns minutos frequentes são suficientes para revisar entradas, saídas e ajustes. Essa repetição reduz surpresa. E menos surpresa significa menos pânico. A rotina também fortalece autodomínio. Hill defendia que o domínio pessoal nasce do hábito. Quando você revisa sua vida financeira com frequência, desenvolve consciência antes que o problema cresça. Pequenos ajustes feitos cedo evitam crises maiores depois. E evitar crises preserva tranquilidade. É importante lembrar que método não significa perfeição. Haverá meses em que os números não sairão como o esperado. A diferença agora é que existe estrutura para absorver o impacto. Em vez de abandonar tudo, você ajusta. Ajustar é sinal de maturidade, não de fracasso. Quando existe sistema, o erro deixa de ser desorganização total e passa a ser apenas desvio temporário. Com o tempo, o dinheiro deixa de ser fonte constante de tensão e se torna parte administrável da vida. Você passa a perceber que organização não é restrição, mas liberdade organizada. Cada pequena decisão repetida fortalece a sensação de comando. E comando reduz ansiedade. Esse método simples, baseado em clareza, constância e equilíbrio, cria estabilidade prática. Mas a vida não é feita apenas de meses previsíveis. Imprevistos acontecem, emoções oscilam, circunstâncias mudam. Para que o sistema não desmorone diante da pressão, é necessário desenvolver uma blindagem emocional que sustente suas decisões mesmo quando o cenário aperta. É justamente nesse ponto que avançamos agora, explorando como manter serenidade financeira mesmo em tempos de instabilidade. Quando o método está estabelecido e a rotina começa a funcionar, surge um desafio mais profundo: manter estabilidade emocional quando a vida sai do previsto. Porque, por mais organizado que o sistema seja, existirão meses difíceis, imprevistos inesperados, pressões externas e momentos de fraqueza interna. É nesse ponto que muitas pessoas abandonam tudo. Não porque o método falhou, mas porque a emoção falou mais alto. Napoleão Hill sempre destacou que o maior campo de batalha não está nas circunstâncias, mas na mente. E, no campo financeiro, essa batalha se torna especialmente intensa quando medo e incerteza reaparecem. A verdadeira tranquilidade financeira não nasce da ausência de problemas, mas da capacidade de atravessá-los sem perder o eixo. Quando algo inesperado acontece, uma despesa maior, uma redução de renda, um erro cometido, a mente tende a reagir de forma exagerada. O pensamento corre para extremos: agora tudo desmorona, nunca vou conseguir, sempre acontece comigo. Esse tipo de narrativa interna amplifica o impacto real da situação. Hill alertava que o medo se alimenta da imaginação descontrolada. Se você não governa seus pensamentos, eles governam você. Por isso, blindagem emocional começa com consciência. Reconhecer o pensamento exagerado já reduz parte de sua força. Em vez de aceitar automaticamente a narrativa negativa, você aprende a questioná-la. Um imprevisto é um evento isolado ou uma sentença definitiva? Um erro é prova de incapacidade ou parte do processo de aprendizado? Essa mudança de perspectiva parece simples, mas altera profundamente o comportamento. Quando você interrompe o ciclo de catastrofização, preserva sua clareza para agir. Outro ponto essencial é separar momento de identidade. Um mês difícil não define quem você é. Uma decisão mal tomada não transforma você em incompetente. Hill insistia que derrotas temporárias fazem parte da trajetória de qualquer pessoa que constrói algo relevante. O problema não está em cair, mas em aceitar a queda como identidade permanente. Aplicado às finanças, isso significa que você pode atravessar instabilidade sem transformar o episódio em rótulo pessoal. Essa distinção protege sua autoestima e, consequentemente, sua capacidade de continuar. Também é importante preparar-se emocionalmente antes das crises. Blindagem não é reação, é prevenção. Ter um plano simples para imprevistos reduz drasticamente o pânico quando eles surgem. Saber quais despesas podem ser ajustadas, quais prioridades precisam ser mantidas e quais recursos estão disponíveis cria sensação de controle.
A mente suporta melhor a dificuldade quando sabe que existe um caminho. Incerteza total gera ansiedade máxima, direção parcial já traz alívio. Além disso, é fundamental compreender seus próprios gatilhos emocionais. Muitas decisões financeiras impulsivas nascem de estados internos específicos: cansaço, comparação social, frustração, necessidade de recompensa. Quando você identifica esses padrões, passa a reconhecê-los antes que se transformem em ação. Hill falava sobre autodomínio como a capacidade de dirigir a própria mente. Isso não significa eliminar emoções, mas impedir que elas decidam por você. Criar o hábito de pausar antes de uma decisão não essencial é um gesto simples que evita arrependimentos posteriores. A pausa tem poder transformador. Entre impulso e ação existe um espaço. Quando você aprende a ocupar esse espaço com consciência, retoma o controle. Pode ser uma regra prática, como esperar um dia antes de compras não planejadas. Pode ser simplesmente perguntar a si mesmo se está buscando um objeto ou alívio emocional. Muitas vezes, o que parece desejo material é apenas tentativa de compensar desconforto interno. Ao reconhecer isso, você evita transferir ansiedade para a fatura do mês seguinte. Outra dimensão da blindagem emocional é cultivar perspectiva de longo prazo. Ansiedade costuma surgir quando o foco está apenas no momento presente. Hill enfatizava a importância de manter o objetivo maior sempre visível. Quando você lembra por que está organizando sua vida financeira, os obstáculos momentâneos perdem parte do peso. Um desvio não invalida o destino. Manter essa visão amplia sua tolerância à frustração e reforça a persistência. Persistência, aliás, é o elo entre método e resultado. Muitas pessoas começam organizadas, mas desistem na primeira dificuldade. Persistir não significa ignorar problemas, significa ajustar e continuar. Cada vez que você enfrenta um mês complicado sem abandonar o sistema, fortalece sua confiança interna. Essa confiança é construída pela experiência repetida de superação, mesmo que pequena. E quanto maior a confiança, menor a ansiedade. Também é importante celebrar progresso. A mente ansiosa tende a ignorar avanços e focar apenas no que falta. Reconhecer pequenas vitórias, uma dívida reduzida, um mês dentro do planejado, uma decisão consciente, reforça a motivação. Hill acreditava que a mente responde àquilo que é alimentado. Se você alimenta apenas crítica e insatisfação, sua energia diminui. Se alimenta reconhecimento e progresso, sua determinação cresce. Em momentos de maior pressão, buscar apoio também é estratégia inteligente. Compartilhar metas e desafios com alguém de confiança cria senso de responsabilidade e reduz isolamento. A ansiedade se fortalece no silêncio, ela perde intensidade quando verbalizada. Hill valorizava alianças estratégicas porque acreditava que duas mentes alinhadas produzem mais estabilidade do que uma isolada. No campo financeiro, isso significa não carregar tudo sozinho. Com o tempo, você começa a perceber que estabilidade não é ausência de variação, mas capacidade de adaptação. A vida financeira, assim como qualquer área da vida, passa por ciclos. Haverá expansão e retração, facilidade e aperto. O que determina sua tranquilidade não é a ausência de ciclos, mas sua postura diante deles. Quando você entende que dificuldades são temporárias e que possui ferramentas para enfrentá-las, o medo perde intensidade. Gradualmente, a relação com o dinheiro se transforma. Ele deixa de ser fonte constante de tensão e se torna instrumento consciente. Você aprende que disciplina pode coexistir com leveza, que planejamento pode coexistir com humanidade e que responsabilidade não precisa significar sofrimento. A ansiedade não desaparece completamente, mas deixa de governar suas decisões. Ela se torna apenas um sinal de atenção, não uma sentença. E é nesse estágio que se consolida a verdadeira forma correta de lidar com dinheiro sem ansiedade: mente direcionada, método simples e emoção equilibrada. Quando esses três elementos trabalham juntos, você constrói não apenas estabilidade financeira, mas também maturidade emocional. O dinheiro passa a refletir sua organização interna, e não suas inseguranças. E, ao perceber que é capaz de conduzir sua própria trajetória com consciência e persistência, você descobre que a paz financeira começa muito antes do saldo bancário. Ela começa na decisão diária de permanecer no comando.